Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem. Hoje vamos dar um passo maior do que nas outras aulas, certo? Essa é a nossa terceira aula, oficialmente, e hoje partiremos para os 2 próximos artigos do Credo. Lembrando que nosso percurso de catequese, em primeiro lugar, será pelos artigos do Credo. E hoje veremos o segundo e terceiro. Vimos o primeiro em 2 aulas, não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito denso, muito extenso. E hoje nós vamos ver qual o próximo? Quem lembra? Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Bom, então nós vamos, é um percurso maior, tá bom? Mas vamos caminhando nesse ritmo para que nós possamos dar conta, porque nós temos a missão de até a Páscoa do próximo ano vocês já conseguirem participar efetivamente, comungando, não é? A Páscoa do Senhor. Tá bom? Então, Jesus, seu nascimento e sua missão. Por que Deus quis se tornar homem? Hoje nós vamos destrinchar melhor isso, aquilo que nós já vimos em encontros passados, tá? No mesmo instante que condenava o gênero humano, imediatamente após o pecado, Deus fez nascer a esperança de resgate pelas próprias palavras com que anunciou ao demônio a dura derrota que lhe resultaria da libertação dos homens. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua raça e a descendência dela. Esmagará ela a tua cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Essa passagem está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Nós, até agora, vimos que Deus fez todas as coisas, inclusive o homem, mas teve a queda, tanto dos anjos como da humanidade. Então, paramos a história na desgraça. O credo, nós paramos ali. Nós estávamos sem esperança. Mas no mesmo momento que se teve a queda do ser humano, também se tem essa promessa de um Salvador. É chamado de proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio. Se diz que é aí, onde Deus já promete que vai reerguer a humanidade pelo seu Salvador. Então, o povo, desde sempre, desde Adão e Eva, espera essa redenção. Quem é que vai vir para nos salvar dessa confusão que Adão fez? Né? Acabou que agora trouxe o pecado para todo mundo e estamos na desgraça. Não é? Esses dias nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos, onde na leitura das matinas, na oração das horas, a segunda leitura diz assim, que como a vida do homem ficou insuportável depois do pecado, ele agora vai ter que trabalhar por causa do pecado, né? Com o suor do seu rosto, vai ter que se alimentar, tudo. Então, até a morte, Deus deu como misericórdia para o homem. Né? Porque enquanto nós estávamos no jardim, nós não precisávamos trabalhar. Nós tínhamos uma vida boa, digamos assim. Mas com o pecado veio o trabalho como um fardo. Né? Agora você vai ter que trabalhar para isso. Né? E a morte também. Até na morte, esse santo padre, que eu me esqueci agora o nome, diz que foi um ato de misericórdia, Deus fazer com que a gente morresse, para que essa vida nos tornasse um fardo eterno. Porque os primeiros seres humanos, não é? Adão e Eva, eles tinham dons que a igreja reconhece como aqueles dons preternaturais, ou seja, a imortalidade, entende? Não sentir a dor. Só que o pecado, quando entra, acaba tirando tudo isso, e a morte vem também com tudo. Mas esse autor faz essa leitura de que até a morte foi um ato de misericórdia. Porque imagine, nós eternos trabalhando para sempre. Seria uma consequência horrível do pecado. Né? Então, é complicado. Pois é. Então, veja, o proto-evangelho é esse. É Gênesis. Aí a promessa do Salvador.
Então, as profecias prediziam acerca do Redentor, a tribo e a família de que devia sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Então, todo o Antigo Testamento é propedêutico para a vinda de Jesus. As profecias, os profetas, tudo estava como que em sinais ocultos, dizendo, olha, ele vai chegar, ele está vindo, olha os sinais, entende? O povo de Israel caminhava sempre esperando esse Salvador prometido para livrar os seres humanos da desgraça do pecado. Então, tudo indicava para ele, tudo. Se você quiser depois, pode olhar os paralelos que se tem entre o Antigo Testamento e o Novo, né, para você ver que ele indicava tudo para Jesus. Quer um exemplo? Pronto, a serpente que Moisés ergue na estaca. O próprio Jesus no Evangelho diz que aquilo é uma referência quando o Filho do Homem for levantado na sua cruz. Né? Então, olha, o paralelo, não é já? Mesma coisa, o servo sofredor de Isaías, ali aquele servo que sofre, o filho de Abraão levando a lenha para o sacrifício, não é? Que é ele mesmo o sacrifício, né? O paralelo, Jesus levando a cruz, que ele mesmo vai se oferecer, entende? Então, tem muitas passagens assim que dizem que tudo estava sendo preparado para esse Salvador prometido por Deus. E aqui, olha, as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Acabou de repetir o que eu disse. São só os exemplos para que vocês possam ter aí e perceber todas as passagens bíblicas, não é? Tudo do Antigo Testamento. Uma referência clara a Jesus, tá? Então, Jesus significa em hebraico Deus salva. É o nome de Jesus, o Salvador. No momento da anunciação, o anjo Gabriel, meu xará, lhe atribuiu como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão. Lembra que nós vimos na primeira parte que quando Deus revela seu nome é a intimidade, então o nome de Jesus também é a sua missão. É por isso que até hoje a igreja tem uma festa dedicada ao nome de Jesus, é o Santíssimo Nome de Jesus, o nome pelo qual nós fomos salvos. Inclusive os franciscanos propagaram muito a devoção ao nome de Jesus, que é um nome que tem poder. O nome de Jesus não é um nome qualquer, né? Então é um nome forte, né? Que, claro, teve as suas variações de tradução, né? Yeshua, Yesu, né? Com os diversos significados. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Então, é este o Salvador que Deus mandou, Jesus, o seu Filho eterno, tá bom? Conforme for passando, nós vamos entender mais essas relações, tá? Eu não vou adiantar o próprio texto não, porque aqui vai entrar algumas coisas que vai exigir raciocínio da gente, tá bom? Então, pronto. Ó. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. O Cristo, o catecismo romano diz que é o apelido de Jesus. Ele é Jesus Cristo. Por quê? Porque é Jesus o ungido do Pai. Não é um nome próprio, como Silva, que é um sobrenome. Os antigos, eles não têm isso. Você vê, por exemplo, Aristóteles. Qual é o sobrenome dele? Não tem, é a cidade. Não é? Então, exato. O filho de fulano, Isso, né? exatamente. Então, por exemplo, Agostinho de Hipona, não é? Tomás de Aquino, entende? Então, muitos antigos eles não têm o sobrenome como nós hoje. Não é? Sócrates, é Sócrates e pronto, entendeu? Jesus recebe o Cristo como o ungido do Pai, né? Jesus Cristo, tá? Alguma dúvida sobre essa primeira
parte, essa primeira pergunta, tranquilo. Pronto. O essencial daqui é dizer o seguinte: a humanidade caiu em pecado, Deus prometeu um Salvador, que foi prefigurado no Antigo Testamento, e ele chegou, que é Jesus Cristo. É isso, essa primeira parte. Tá bom? Facinho, né? Eu acho que aqui não tem nada de mais não, né? Pronto. Mas Jesus é Deus ou Filho de Deus? Aí que a bronca começa. Viu? Alguém pode ler? O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. Pronto, isso aí está no número 454 do Catecismo da Igreja Católica. O nome Filho de Deus é, em primeiro lugar, por causa disso, porque ele é filho único do Pai. Até então, no Antigo Testamento, nós, seres humanos, não tínhamos a consciência de que Deus tinha um Filho eterno. Ele se manifestava como Deus, né? Como nós já vimos, o Senhor dos Exércitos. Mas, veja, como é que nós podemos ter a garantia da Trindade? Bom, a primeira coisa que foi revelada ali com Nossa Senhora. Quando ela recebe o anjo revela a Trindade. Ele diz, aliás, o anjo fala que Deus tem um filho que vai ser gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Então, revelou os três, as três pessoas. Da mesma forma, no batismo de Jesus, a voz do alto que fala, não é? Este é meu filho muito amado, o Espírito Santo que paira ali sobre Jesus, entende? Então, o próprio Deus vai fazendo essas revelações e nós vamos tendo essa consciência de que Deus tem um filho eterno. Ele é eterno porque ele não tem começo, né? Ele é eterno. É um filho gerado eternamente. É uma coisa difícil para nós porque a gente entende, só tem o filho por causa do pai, né? Só que a geração de Jesus, ela é eterna, tá? Mas nós vamos destrinchando isso melhor. Ouvindo, porém, que Jesus é Filho de Deus, não nos ponhamos a imaginar que em sua geração exista algo de terreno ou mortal. Certo. O ato pelo qual o Pai gera ao Filho desde toda a eternidade, não podemos absolutamente perceber com a inteligência, e muito menos compreendê-lo de maneira adequada. Devemos, no entanto, acreditá-lo com firmeza e adorá-lo com a maior devoção de nossa alma. Pronto. Aí vem o auxílio da fé que eu falava no começo, no primeiro artigo. O creio, a importância da fé para entender essas coisas. Porque simplesmente pela razão, pela luz natural da razão, a gente não consegue chegar a essa verdade, como se diz aí, não é? O ato pelo qual o Pai gera o Filho desde toda a eternidade, não podemos absolutamente perceber com a inteligência, e muito menos compreendê-lo de maneira adequada. Santo Tomás, ele diz que isso, né, se pode ser explicado pela forma, é porque eu não gosto de entrar em assuntos assim, porque talvez possa surgir mais dúvidas de uma coisa que já é densa, né? Mas ele diz assim, ó, tenta entender essa geração no sentido de que, como Jesus é o verbo do Pai, a palavra, da mesma forma que você na sua alma consegue gerar o pensamento, né? Então ele diz assim, a geração, se for comparada a isso, é da mesma forma que você consegue gerar um pensamento, é uma questão de instantes, né? Agora, claro, eu não estou dizendo que a geração foi, tipo assim, 1 milésimo depois da do pai. Não foi, não é? Porque o pai é eterno e a geração também foi eterna. Então é uma coisa assim, difícil da inteligência compreender. Por isso que a fé vem em razão, em auxílio da razão. E acreditar com firmeza e adorar com devoção esse mistério, né? Porque, como diz acima, né? O catecismo fala que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão, entende? Porque hoje em dia, infelizmente, nós temos uma moda de pessoas que são tratadas como cristãs sem que elas tenham a profissão de fé de Cristo. Um exemplo, uma pessoa que faz muita caridade. O povo diz, né? Ela é uma cristã, uma pessoa cristã sem saber, porque ela é uma pessoa muito boa. Mas é aquilo, nós não vimos, né? É natural, é uma ação natural.
mas ela não pode ser uma cristã mesmo, porque ela não crê que Jesus é filho de Deus. Entende? Então, ela faz uma obra muito boa, mas aquilo é um mérito somente humano. Não tem um mérito eterno, terreno, celeste. É um mérito terreno. Então, uma pessoa para ser cristã precisa de crer em Jesus Cristo, na sua divindade. Não é? Então, o texto que quer colocar aqui, o catecismo, é do porquê ele é filho de Deus. Tá bom? E vamos entender porque, além de ser filho de Deus, ele também é Deus. Tá? Deve crer-se, portanto, que o Filho tem a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma sabedoria que o Pai, conforme o confessamos mais explicitamente no símbolo de Nicéia. Pronto. Esse símbolo de Nicéia, que também, quando fala símbolo de Nicéia, vocês sabem, não é? Que é o maior, o niceno constantinopolitano, aquele maior, né? Que foi elaborado em Nicéia e em Constantinopla, porque se estava tendo muitas heresias, principalmente de Ário, um padre que não batia muito bem, né, dessa questão de Jesus, dizendo que Jesus ele não era tão Deus assim, né? Ele era como se fosse abaixo do Pai, não tinha o mesmo valor, não era da mesma substância. Aqui vão entrar termos filosóficos que eu coloquei num dicionáriozinho atrás da apostila, que nós vamos ver daqui a pouco, porque é importante saber desses termos filosóficos, porque eles aparecem no credo. Naquele credo maior, nós rezamos, né? Consubstancial ao Pai. Ou seja, nós estamos dizendo que Jesus e Deus são da mesma substância. E se nós não soubermos o que é substância, a gente vai dizer assim, como assim substância? O que é substância? São termos filosóficos que foram sendo aderidos para tentar explicar o mistério que é tão grande da Trindade. Mas o Filho tem a mesma natureza, ou seja, é o mesmo poder, ele é Deus como Deus, mesma sabedoria, tudo que é do Pai também é do Filho, entendeu? É isso que o credo quer expressar aqui. Tá? Ele, hoje em dia, se tem muito, uma heresia até cristológica que diz assim, que Jesus, ele era uma pessoa que foi assumindo consciência de que era Deus, que era filho de Deus, que era a adoção, né? Como se Jesus fosse uma pessoa que Deus adotou para que ele pudesse salvar a humanidade. Isso é pura heresia. Jesus, ele tinha consciência, sim, que era Deus. Ele não pode ter esse negócio de eu estou na terra e do nada, será que eu estou vendo uns poderes em mim? Será que eu sou filho de Deus, né? Entende? Isso é uma heresia condenada. Até naquela série de Chosen, aí acho que é Maria que fala que desde de pequeno que ele ia para os templos para... Aí tem a mística por cima, né? As lendas que o povo faz, né? Mas é isso. Ele tem o mesmo poder, a mesma sabedoria que o Pai, é tudo, né? Aí, claro, aí vocês podem dizer, mas Frei, mas não tem passagem no Evangelho que diz assim, tem coisas que só o pai sabe e o filho não sabe, não é? Aí já vai que entrando na dor de cabeça, não é? Bom, para responder a isso, é uma coisa muito complexa de se falar assim por falar, né? Mas é o seguinte, tem que se ver como é que está no texto original, porque as traduções sempre traem, né? Se apoiar no magistério da igreja, o que é que os santos falaram sobre essas passagens, se tem influência de heresias que podiam estar ali entrando, entende? A Bíblia ela não é fonte de interpretação sozinha, como o protestantismo prega. Ela precisa do auxílio das outras duas colunas da igreja, a tradição e o magistério. Então, essas passagens obscuras do Evangelho, né, que vocês podem depois pegar e, sei lá, e ver, tipo assim, não, mas aqui está dizendo que Deus Pai tem um poderzinho maior do que Jesus, né, do que Deus Filho. Essas passagens, quando vocês pegarem, vocês não podem interpretar puramente. Precisa do auxílio da interpretação do magistério. Porque Jesus deu essa própria autoridade para os apóstolos fazerem isso, né? Interpretar as escrituras.
Ele não diz, né? O Espírito Santo vos ensinará tudo, né? Vai lembrar vocês essas coisas e ainda coisas que vocês não podem compreender agora. Precisa desse norte que a igreja dá, porque senão você vai cair em várias heresias, em vários perigos. Você interpretar a sua fé, aí você interpreta uma coisa, aí já ela interpreta outra, aí vocês vão brigar e cada um faz sua igreja, entendeu? Porque cada um está com a verdade e não pode isso, né? Nós temos que andar no magistério, né? Que sempre foi pregado de anos e anos. Então, o magistério dá essa norma. Só que aí, ó, embaixo, eu coloquei algumas coisas de uma apostila de Cristologia, né, falando sobre Jesus, que vai nos ajudar a entender porque ou Jesus tinha que ser Deus mesmo, ou era o maior louco que já entrou nessa terra. Porque ou Jesus, só tem esse caminho, ou ele era Deus, ou ele era a pessoa mais louca que existiu neste mundo. Não tem outro caminho. Profeta, sábio, filósofo, não. Ou ele ensinava como Deus, ou não. Porque hoje em dia nós temos muitos salvadores, né? Hoje a gente diz assim, não, Jesus é só mais um dos salvadores, né? Dos que oferecem propostas de salvação, né? Jesus é equivalente a Buda, a Confúcio, né? Vários salvadores que a humanidade inventa, né? Só que a característica que torna Jesus Deus mesmo está no Evangelho, né? Além dele ter sido prenunciado em escrituras, em passagens da Bíblia, né? Porque esses outros não tiveram assim prenúncio, né? Vamos supor, sei lá, 500 anos antes de Buda nascer, será que tinha profecia do nascimento de Buda? Né? Então Jesus, além de ter esse diferencial, tem passagens no próprio Evangelho que mostra a autoridade de somente Deus ensinar. Nós vamos ver por que Jesus é Deus somente com essas passagens aqui, tá? Foi uma dor de cabeça achar isso, viu? Eu olhei, olha, eu peguei muitas coisas aqui do catecismo, eu fui procurando Suma Teológica, Suma contra os Gentis, eu fui ver São Boaventura. Olha, eu fui em tantos lugares para pegar uma passagem clara que dissesse assim: com isso, eu agora tenho certeza que Jesus é Deus. Porque hoje em dia, meus amigos, olhem, é a coisa que mais dá confusão. É isso. É quando se diz Jesus é Deus. Aí o negócio complica. Né? Aceitam tudo, que ele é profeta, que ele foi um sábio, mas quando diz que ele é Deus, complica. E eu digo isso por experiência, assim, porque eu acho que Vitor ainda me acompanhou no Instagram um pouquinho, não é? Porque eu tinha um Instagram, acho que vocês nunca tiveram acesso, não, que era, em aspas, famoso um pouco, né? Por vídeos, por coisas, né? Só que aí acabou que o Instagram foi me dando muitos bloqueios por causa de termos, de palavras que não podia falar mais, e direito autoral de música, que uma hora era livre, outra hora já não era, né? Por isso que eu estou mandando tudo no YouTube. Aquilo é tudo antigo, viu? O que eu mando no YouTube E acabou que eu perdi esse perfil. E os vídeos que tinha falando de Jesus como Deus eram uma enxurrada de comentários. Não sei o que, não sei o que. Aquele povo, né, que fica tudo dizendo, não, Jesus não era Deus, está claro no Evangelho, e cita passagem, e bota santo, e não sei o quê. E eu ficava só olhando aquilo, sem saber o que. Eu não gosto de entrar em debate de internet, né? Porque o pessoal se acha muito sabido na internet. Né? E atrás de telas, aí é que a pessoa fica valente, né? Eu não vou entrar nesses debates, não, depois eu posso fazer vídeos falando, mas eu não vou entrar nisso, não. Só que sempre era esse o problema. Falou que Jesus é Deus, o pessoal cai em cima. É uma coisa... Infelizmente, né? O pessoal está nesse abandono. Não aceita de jeito nenhum. Esse pessoal mais complicado. Então, olha, Jesus se atribuiu qualidades verdadeiramente divinas. Pode continuar, por favor. Considerava-se superior às pessoas e coisas mais sagradas, como os reis Davi e Salomão, o profeta Jonas, os anjos de Deus, inclusive o templo de Jerusalém, venerado pelo povo como a casa de Javé. Pronto. Com a autoridade bíblica, está tudo fundamentado.
Em casa, se vocês quiserem, podem olhar as passagens. Eu ia pedir até que vocês trouxessem hoje a Bíblia, mas eu depois vi que eram muitas passagens, então eu disse, é melhor olhar com calma em casa, não é? Porque para a gente não se precipitar, às vezes a gente cansado fica com a cabeça meio zonza e tá aí. Várias passagens onde Jesus se considerava superior às pessoas e às coisas mais sagradas. Isso é uma coisa só de Deus. Entende? Isso é um direito só de Deus, tá? Ele, pois, exercício poderes físicos próprios da divindade, como de curar qualquer doença e dar ordens aos demônios. Veja, aí alguém pode dizer, se ele não era Deus, pelo menos ele tinha um certo poder, né? Tem gente que não nega isso, tá? Então, um sinal da divindade clara de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Dá ordens em doenças e demônios, uma coisa própria só de Deus. E quando. Os milagres, Frei, o pessoal alega o quê? Que. O pessoal alega, porque assim, esse povo é sabido, viu? Os modernistas que nós chamamos. Eles alegam que, por parte, houve um exagero do evangelista em certos milagres, e, por outro lado, se teve o milagre, mas assim, não foi tão milagre, entendeu? Por exemplo, na multiplicação dos pães, esse pessoal mais libertino, progressista, eles falam o seguinte, não, olha, Jesus não multiplicou pão, não. Lá fala, né, no evangelho, que ele fez uma partilha, não fala multiplicação. E realmente não tem o termo multiplicação, né? Aí diz logo assim, ele mostrou com isso que o pouco com Deus é muito. Então tinha lá os pãozinhos, ele disse, ó, cada um de vocês vão partir um pouquinho, né, para que dê para todo mundo, e a gente se ajuda e pronto. Olha o milagre aí, multiplicou, não é? Tipo, aqui é pesado, para 5 mil, né? Pois, tinha que ser um negócio absurdo. Você vê que não tem lógica. Aí também eles dizem, não, mas 5 mil era um exagero, não tinha 5 mil. Né? Como é que Jesus falava do alto da montanha e 5 mil pessoas escutavam sem microfone? Aí o povo ignora até a acústica do local, né? Porque se o povo soubesse, por exemplo, na barca, que Jesus ficava um pouquinho longe, não é? Porque no Evangelho diz, né? Ele não pregava na margem. Às vezes ele entrava na barca, ia um pouquinho para longe, né? E pregava dali, por causa da acústica. Entende? Então, tem documentários em Israel, Jerusalém, que mostra, né, como é que ele ensinava, como a acústica favorecia. Né? Você vê, por exemplo, os anfiteatros romanos, os jogos, o imperador falava lá de cima, todo mundo escutava ao redor, que ele era construído como se fosse um circo, né? Uma arena. Entende? Então, o pessoal alega isso. Aí é como eu pegasse aqui um chocolate e dissesse, só tem um, mas vamos repartir para dar para todo mundo, né? Vamos multiplicar. Entende? É isso. Eles alegam muito isso, esse pessoal mais modernista. Por isso que aquele Papa que eu sempre falo para vocês, o Pio X, né, que escreveu um catecismo também, ele tem uma encíclica condenando muitas proposições modernistas. Se vocês quiserem, depois eu mando no grupo. Hoje eu mandei a Sherbo Nimes. É outro nome. Acho que eu não lembro que eu sei que eu mandei, mas eu posso mandar. Ele condena muitas proposições dessas, modernistas, de pessoas que estão contra a fé, já naquele tempo de 1900 para lá. Não é? Então, você vê que o negócio é antigo, tá bom? Ele arrogou-se prerrogativas exclusivas de Deus, como a de legislar e aperfeiçoar a lei de Moisés, de julgar todos os homens no fim dos tempos e, sobretudo, de santificar pelo perdão dos pecados. Pronto, tudo isso é exclusivamente de Deus. Ele falou como Deus aí. Né? Se ele fosse um sábio, um profeta, ele não poderia atribuir isso a ele, principalmente perdoar pecados. Né? Tanto que hoje, quando o padre dá absolvição na confissão, ele está agindo em nome de Jesus, porque o próprio Jesus ordenou. Tem uma passagem na Sagrada Escritura que fala isso. Que Jesus deu essa autoridade aos apóstolos e os apóstolos foram passando de
geração em geração apostólica, né? Para bispos, para padres, e foi passando até chegar em nós hoje, essa autoridade de Jesus. Né? Às vezes o povo até pergunta, mas Jesus não disse para o povo em geral, né? Perdoai-vos mutuamente vocês todos? E não, naquela passagem só estavam os apóstolos, entende? E como nós entendemos que os apóstolos eram os bispos de então, né? E foram ordenados assim pelo próprio Jesus, né? Na última ceia, então uma geração apostólica que foi passando até nós hoje, tá? Afirmou ser o centro do verdadeiro culto religioso, meio necessário à salvação de todos os homens e digno de ser amado sobre todas as coisas. Pronto, isso aí acabou, né? Você dizer que é digno de ser amado sobre todas as coisas, ou você é Deus ou você é muito louco para dizer isso, né? Então, estão aí os versículos, tá bom? Os capítulos, os livros, é de uma apostila do próprio Padre Paulo Ricardo, certo? Ele tem até um curso sobre cristologia, né? E soteriologia, que é aquela parte do sofrimento do Cristo, né? Então, vocês podem conferir mais se vocês quiserem aí no material, tá? Alguma dúvida a respeito dessa segunda pergunta? Tudo certo? Pronto. É difícil o tema, mas vamos caminhando aos poucos, tá? E vamos passar para o próximo artigo, não é? Maria é mãe de Cristo ou mãe de Deus? A conclusão do anterior é que Jesus é filho de Deus em relação ao Pai, certo? Mas é Deus porque é da mesma substância, consubstancial, a mesma natureza do que o Pai, tá bom? Esses termos nós vamos entender no final, tá? Alguém pode ler? Maria é mãe de Cristo ou mãe de Deus? A igreja denomina encarnação o fato de do Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar a nossa salvação. Pronto, estamos aproximando-nos do Natal, né? Encarnação é isso. O Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar a nossa salvação. A principal missão de Jesus, nos salvar, tá? Cremos que o corpo de Cristo se formou do sangue de sua Virgem Mãe. E nisso reconhecemos uma operação de natureza humana. É lei natural que todo o corpo humano se forme do sangue materno. Pronto. Isso aí é para dizer que Jesus é homem por causa de Maria. Maria deu a humanidade de Jesus, né? É uma coisa interessante, né? Como Maria, ela teve essa participação, né? Na redenção do Cristo, né? Da humanidade. Mas o que ultrapassa a ordem natural das coisas e supera de força de nossa inteligência, supera a força de nossa inteligência, é o fato de que, no instante de consentir a bem-aventurada Virgem, as palavras do anjo declarando: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra. Logo começou a forçar-se nela o Santíssimo Corpo de Cristo, ao qual se uniu uma alma dotada de inteligência, de sorte que, no mesmo instante, o Deus perfeito se tornou perfeito homem. Pronto, então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. É isso, é o artigo do credo, né? Jesus assumiu o corpo de homem e também não deixou de ser Deus, não foi aniquilado essa sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus neste momento aí que se teve a concepção, tá? O catecismo, olha, no número 459, diz assim, que o verbo se fez carne também para ser o nosso modelo de santidade. Aqui vale a pena recordar um debate medieval entre duas correntes, o tomismo, com Santo Tomás, e o escotismo, com Beato Dons Scotus, né? Onde se tem uma questão central. Se o homem não tivesse pecado, teria encarnação? Jesus viria no mundo, né? A escola dominicana diz que não,
Se Jesus se o homem não tivesse pecado, não tinha para que Jesus vir para esse mundo. Mas a escola franciscana, com Dom Visconti, diz, não, se o homem não tivesse pecado, mesmo assim Jesus viria, nem que seja para ser o nosso modelo de santidade, para mostrar ao homem como é que deve se viver. Não é? É como se dissesse assim, não vamos reduzir o plano de Deus a um acidente. Não é? O homem pecou e agora Deus, tipo, aí o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou mandar Jesus, né? Então, é um debate medieval que fica ainda presente para nós refletirmos, entende? Essa relação da encarnação e o pecado, tá? Aqui eu não vou dizer qual está certo, qual está errado, tá? Isso depois a gente pode aprofundar em outros estudos. Mas só para vocês terem ciência que já naquele tempo da Idade Média também se perguntava isso, né? A relação do pecado e a encarnação, tá? Então, entendido isso, da concepção de Jesus, pronto. Agora vamos falar de Maria. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus, com dons dignos para tamanha função. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, como um lado de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. Pronto, então para responder se Maria é mãe de Cristo ou mãe de Deus, eu tenho que ter em mente Jesus. Na verdade, tudo relacionado a Maria diz respeito primeiro a Jesus, porque veja, é um raciocínio lógico, não é? Se eu creio que Jesus é Deus e ele é filho de Maria, logo ela é mãe de Deus, né? Isso parece muito claro, né? Apesar que tem gente que não aceita, né? Só que de domingo lá de casa. Olha, você pergunta assim, quem é Jesus para você? Aí você disser assim, é meu Deus e Salvador. E Maria é mãe de quem? Essa pergunta eu faço, mas assim... Mesmo assim fica, né? Não é não, e Jesus é quem? Não, é um profeta. Ah, pô, então Jesus, Maria é mãe de profeta, então. Mas se você diz que ele é Deus, tá claro, Maria é mãe de Deus, né? Ela foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Ou seja, pela função que ela ia assumir de ser mãe do Salvador, Deus precisava que ela fosse bem preparada para isso, né? Então, não podia ser. Né? Imagine, o filho herda muitas coisas da mãe, entende? Então, veja, Jesus, como herdou a carne de Maria não poderia ser manchada pelo pecado, ela precisava ser imaculada. Né? Claro, isso eu não estou dizendo que ela não precisasse da redenção, do seu Salvador, mas ela foi salva de um modo mais admirável, como o catecismo diz. Não é? Quando o mundo submerso em pecado, Maria ia caindo, Deus resgatou. Né? Ali, preservou do pecado original. Então, Maria, ela não teve essa mancha original que nós conversávamos, né? Essa herança de Adão, e nem os pecados pessoais, ou seja, aqueles que a gente comete depois do batismo, como mentir, não é? Por isso também que a gente diz que a tradição fala que Maria não teve dores no parto. Por quê? Porque dor em si é uma consequência do pecado. Claro, os filmes mostram, né, Maria tendo dores, mas a tradição diz que ela não teve. É tanto, por exemplo, ela não adoeceu, né, ela não sentia dor, porque ela não tinha pecado em si. Tudo isso é consequência do pecado. Aí você diz, Frei, mas Jesus também ele não tinha pecado e sofreu a paixão com dor, né? Claro, porque Jesus ele assumiu também as nossas falhas para poder nos redimir. Jesus é outra coisa, tá? Embora ele não tivesse o pecado original e nenhum pecado, né? Mas ele quis assumir nossas fragilidades. Ele quis assumir a maior miséria possível do ser humano, menos o pecado, entendeu? Então Jesus ele teve isso, mas com Maria acontece de outro modo, tá bom? Então a igreja teve essa consciência de que Maria é cumulada de graça por Deus, redimida desde a concepção. Deus não permitiu que a mãe do seu filho fosse em nenhum momento escrava do demônio, porque o pecado faz isso, né? Faz a gente ficar sob o jugo do demônio. E isso é uma coisa muito estranha, você dizer assim, a mãe de Jesus foi escrava de Satanás por um minutozinho, né? Fica uma coisa, né? Não teria lógica para Deus, tá? É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição,
por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Pronto, isso é a declaração de Pio IX que fez proclamou o dogma, tá? Agora, claro, não quer dizer que isso foi inventado em 1854, não, tá? Quando ele proclamou esse dogma, foi para finalizar um debate de muito tempo antes, porque sempre vinha esses debates na igreja, né? É imaculada? Não é? Aí, mais uma vez, essas duas escolas que eu falei para vocês, dominicana e franciscana. Um lado diz, não, Maria pecou. Outro lado diz, não, ela é imaculada. Então foi indo, era um debate aberto. Não é? A tradição da igreja sempre foi a favor da imaculada, mas não era dogma ainda. Então, em 1854, o Papa Pio IX, pela autoridade papal, né, ele diz, vamos acabar com isso. Né? E proclamou o dogma, ela é imaculada por graça e privilégio de Deus, em previsão dos métodos de Jesus Cristo. Entendeu? Ou seja, não é por ela, é em previsão dos métodos de Jesus Cristo. Por isso que ela é imaculada. Pio IX acabou com essa história de que Maria não era imaculada. Então, hoje, quem falar ou tentar fazer um debate se ela é imaculada ou não, vai estar numa heresia formal, porque a igreja já definiu. Da mesma forma, a Assunção de Maria. A Assunção, ela, por muito tempo, a igreja acreditou que ela foi assunta ao céu, mas era um debate aberto. E aí, Pio XII, foi outro Pio, o Pio XII, né? Ele proclamou, não, Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Acabou a discussão, morreu aí. Né? É tanto que nós temos também outros títulos marianos que ainda não são dogmas também. Né? Por exemplo, Maria como medianeira de todas as graças. Nós acreditamos na tradição, né, que ela sim pode ser considerada medianeira de todas as graças. Os grandes santos defendem Maria como medianeira de todas as graças, né, todas as graças de Jesus, de Deus. Agora, aí se pergunta, mas todas as graças mesmo? E a graça que salvou ela mesma? Será que ela foi medianeira? Então, entende que é um debate, né? Só que assim, a tradição acredita isso, né, que Maria é medianeira de todas as graças, sim, né? A mesma coisa na questão da corredentora. E aí já é um debate que puxa-se mais, mas a tradição sempre acreditou nisso, né, dessa corredenção. Que eu não vou nem entrar aqui, senão a gente já está 42 minutos, não vamos passar mais ainda, tá bom? Por vezes se tem estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. Pronto, aí já vamos entrando no dogma de Maria sempre virgem. Já vimos Imaculada Conceição, Mãe de Deus, assunta ao céu e agora sempre virgem. Uma verdade que parece que não entra, né, na nossa fé. Como é que alguém pode ter um filho e ainda permanecer virgem, e antes e durante e depois, não é? É uma verdade que é complicado. Isso é o próprio catecismo falando, tá? Isso aí o número tá aí atrás, é um texto daqui do próprio catecismo. Então, olha a resposta, como é que a gente pode entender essa concepção virginal, por favor. A isto deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus encontrou intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Ela não provinha da mitologia pagã ou de qualquer adaptação às ideias do tempo. Ou seja, isso era um absurdo para todo mundo, para grego, para judeu, para romano. Isso aqui é só cristianismo mesmo, essa questão de Maria sempre virgem, né? O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo, desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Pronto, pode continuar. Santo Inácio de Antioquia dá testemunho deste nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto. Da mesma forma que a morte do Senhor, 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Ou seja, ele diz assim, para você entender como Maria é sempre virgem, precisa compreender o nexo que liga o contexto todo. É como se ele dissesse assim, olha,
o povo não entende que Maria é sempre virgem, da mesma forma que o povo não entende que Deus se encarnou, da mesma forma que o povo não entende que Jesus ressuscitou. Então ele diz assim, não pode separar Maria isolada para tentar entender o dogma. É tudo, sabe? Você tem que entender Maria na história da salvação, relacionada com Jesus. É um nexo que liga os mistérios, os dogmas. O dogma não é uma coisa isolada, entende? Os dogmas, eles têm essa conexão, né? Por que Maria foi assunta ao céu? Porque primeiro Jesus foi. E como a morte é a consequência do pecado, como Maria não tinha pecado, não merecia morrer e o seu corpo não merecia também ser degradado aqui na terra. Então, ela foi assunta. Entende? É um nexo. Você tem que ver o nexo. Não pode isolar um dogma. Tá? Você tem que ver o nexo, senão você não compreende. Tá bom? Tem alguma dúvida? Mas fala muito, assim, né, pelo menos na parte protestante, né, que é o nosso convívio, sobre a questão dos irmãos de Jesus, né? Por isso então, que Maria não seria... Ela era virgem quando estava ali gerando Jesus. Sim, mas exato. Depois, essa é velha. Exato, mas depois ela teve outros filhos, então ela não é mais virgem, não foi mais virgem. Isso. Então é um discurso assim. Exato, é um discurso pronto, que também não tem nexo de lógica aí. Porque se Jesus tinha mais irmãos, quando eles estavam no pé da cruz, né? Por que deixaram a mãe sozinha ali e o filho morrendo? Aí parece que a palavra original, né? E a palavra original não tem. Né? Alguma coisa assim, são primos. Parentes próximos. O hebraico ali não tem. Não é essa questão, é ser referido como irmão, não tem, é o primo. Você vai encontrar isso também quando diz que, se eu não me engano, é que Ló é irmão de Abraão. Sendo que em outra passagem diz que ele é sobrinho de Abraão. Então, como ele é ao mesmo tempo irmão e sobrinho, né? Não tem, entende? A palavra primo. Engraçado. Ou parentes próximos, né? A gente comprou uma Bíblia daquela Eclesiais. Aí, eu tava lendo, eu li essa semana. É a vermelha? A vermelha. É a melhor, do Padre Matos. Uhum. Aí ela já dá uma indicação, dizendo, já esclarece isso, ela disse, olha, sendo que aqui irmãos é no sentido de... como se fosse uma notinha de rodapé, mas é do lado. Né? Sim. É a melhor, essa do Padre Matos, viu? Que é da Eclésia. É a vermelha. Tá bom? Se vocês um dia for comprar uma Bíblia nova, comprem essa, que ela é diretamente da Vulgata. Ou seja, da tradução mesmo fiel. Né? A que é mais recomendada. Que foi muito tempo usada aqui no Brasil. Tá bom? Bom, então, como vocês não têm mais dúvida, eu deixei aí um vocabulário tomista. Santo Tomás é o doutor comum, né? Nós temos muitas coisas hoje da teologia por causa dele, né? Escreveu a Suma Teológica, vários artigos, né? O Papa, acho que foi João 22, disse assim, olha, quem lê só um livro dele em um ano ganha mais do que se estivesse lendo muitos autores durante a vida toda, né? Então, ele é o doutor comum, o doutor angélico, que nós chamamos. Eu coloquei aí um vocabulário para que esses termos sejam conhecidos para vocês. Nós não vamos ler todos agora, nós vamos ler somente aqueles que são interessantes para nós nesse estudo, porque nós não temos a base filosófica aqui, né? Vocês não têm o curso de filosofia, o estudo preparatório para teologia, né? Então, os termos eles podem ser novos para vocês. Por isso que eu coloquei para quando aparecer, vocês, se não souber de cor, possa ir lá olhar, tá bom? Então, o que eu quero que vocês vejam primeiro é essência, tá bom? Número 3, tá? Essência é aquilo pelo qual algo é o que é. Corresponde à natureza comum que define a espécie. Parece que não disse nada, né? Então, em Deus, a essência é a bondade. Deus é a própria bondade. Essa é a essência de Deus. Um exemplo, na Terra, olha, tanto o carvalho jovem quanto o velho têm a mesma essência, ser carvalho. É o que faz com que ambos sejam o que são e não pinheiros ou pedras. Qual é a essência da pedra? Ser pedra. Mesmo se seja uma pedra grande ou pequena, ela é pedra, ela não é madeira. Então, a essência é essa, né? E a essência de Deus é a bondade, é a justiça, né? Deus, ele não é bom, ele é a própria bondade, entende? Então, é a essência de Deus, tá?
A outra que eu quero que vocês vejam aí é natureza. Lembra que eu disse? Natureza não é planta, não é? Natureza, em sentido filosófico, é a essência enquanto princípio das operações próprias de um ente. Entes são as coisas, somos nós. Né? Então, o que é isso? Princípio das operações. Por exemplo, se a essência de Deus é a bondade, a operação dessa bondade é fazer o bem. Então, eu digo que isso é a natureza de Deus, fazer o bem. Qual é a natureza do ser humano? É buscar a verdade e raciocinar. Qual é a natureza do fogo? Subir e queimar. Né? Você nunca vai ver um fogo que queime para baixo. A não ser que você coloque no outro canto assim, bota uma fogueira de cabeça para baixo. Mas assim, o fogo, a natureza dele é sempre essa, subir e queimar. Entende? É a natureza do fogo. E a essência é ser fogo. Tá? Então, a natureza de Deus é essa. Né? E por último, nós vamos ver aí substância. Substância é aquilo que existe em si e não em outro. É o sujeito dos acidentes. Por exemplo, uma mesa de madeira é substância, ela existe por si. E a cor marrom da madeira é um acidente, existe na mesa e não por si. Calma, é para dizer o seguinte. Por exemplo, a mesa de madeira, imagina aí, né, é a substância. O marrom daquela mesa de madeira é apenas um acidente, ou seja, uma característica da mesa. Se eu tirar aquele marrom dali, a mesa continua existindo, mas o marrom, ele desaparece. Exato. Então, a substância é a mesa, tá? E o marrom é só a característica, o acidente que se chama a característica. Você percebe, ó, o marrom ele não existe fora da coisa, né? Onde é que eu vejo o marrom? Você diz, não, tá ali na janela. Tá, mas se eu quebrar a janela, fica onde o marrom? Então, o marrom é uma coisa que não existe fora da substância, não é? Então, quando eu digo que Jesus tem ainda a mesma substância de Deus, que ele é consubstancial ao Pai, é porque ele é Deus verdadeiro, como Pai. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, da mesma substância. Não é diferente, entende? Deus não é mais forte do que Jesus. É aquilo que a gente estava vendo, né? É só para vocês entenderem os termos, tá? Quem quiser olhar depois outros termos, né? Por exemplo, o termo de participação, que é interessante, né? Quando eu digo assim, você participa na bondade de Deus, né? Porque você é bom, Vitor? Porque você participa na própria bondade. Então, é isso, né? Aí são termos que, uma vez ou outra, você lendo o catecismo aparecer, você não souber, olha aqui, tá bom? Esse vocabulário tomista, né? É tomista por causa que Santo Tomás é o brilho da escolástica, né? Muitas coisas disso que se usa hoje na teologia foi graças a Santo Tomás de Aquino, que deixou em sua obra. Então, apareceu ou no catecismo ou em outros livros, né? Porque livro de teologia, acredite, vai vir com esses termos também. Esses termos são densos, são filosóficos e teológicos, mas que a igreja aproveitou para tentar passar a sua doutrina. Tá? Então, eles também vão aparecer onde vocês forem. Até no credo. No credo é que mais aparece, né? Nessa questão do consubstancial, já é um exemplo claro de como esses termos estão presentes. Tá bom? E como sugestão de leitura, eu não coloquei aí por nada. Eu sugeria a Apologia de Justino. É um texto que o São Justino escreveu defendendo o cristianismo. Então, ele defende que Jesus é Deus, Maria, tá? Eu não coloquei, mas seria a apologia. Pronto, tá bom. Viu? A apologia é um texto da patrística, então é de gente lá do tempo de Jesus, gente que conviveu com os apóstolos e sabe do que está falando, né? Não é um Zé Mané que aparece hoje e diz que é gente, exatamente. É gente do tempo de Jesus. Apologia de São Justino Mártir. Ele não era padre, viu? Ele é chamado de padre apostólico, mas padre é pai, né? Porque assim, pai da igreja, mas ele não é padre, não. Não foi padre, não. Tá bom? Então, São Justino vai ajudar vocês para, se não ler, mas pelo menos ter como referência essa obra, tá bom? Dúvidas, perguntas, sugestões, colaborações? Semana, aí um grande amigo meu sócio, o Bruno, advogado, aí ele é um diácono presbiteriano. Certo. Ele é presbiteriano. Aí ele comprou toda a coleção da igreja, da história da igreja,
Na quadra, naquela Sim, quadra. naquela lá. Eu esqueci agora, é bem conhecido, são 10 volumes. Eu disse, Bruno, comprasse a coleção da história da igreja, foi da igreja católica, né? E da protestante disse, não, eu comprei da história da igreja. Você comprou da igreja católica. Exato. E aí disse, eu estou lendo sobre os mártires. Eu digo, os mártires são da igreja católica. Não existia protestantismo. E esse termo católico, não sei se vocês sabem, mas já no terceiro século era presente. Eram chamados os católicos, os universais. Né? É universal. O católico é isso, é universal. Vem do grego. Eu acho que sim, é possível. Então, católico é isso. Hoje como é o nome do homem? O Valdomiro? Não, como é o nome do outro? O bispo é de Macedo, né? Ele coloca igreja universal, mas ele não sabe que católico é universal em grego, não, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.